Meu querido, se você tiver interesse em conhecer mais a respeito do programa, visite o nosso site. O programa está na internet e o nosso site é este: www.programaospejesdejesus.com.br. Faça essa visita e você vai tomar conhecimento do que nós estamos fazendo, do que nós estamos realizando, tudo visando e honrando o nome do Senhor Jesus, que é o Senhor de todos nós. A Palavra de Deus. No domingo passado nós fizemos uma reflexão sobre o construtor sábio, usando as palavras recomendatórias do Senhor Jesus para aqueles que ouvem a sua palavra, os seus ensinos e os praticam, passam a colocá-los nas suas próprias vidas. Jesus encerrou assim o Sermão do Monte. E encerrando, evidentemente, ele tinha que descer do Monte das Oliveiras. Não era coisa alta, era uma pequena elevação, proporcionando até um auditório bastante extenso, onde estavam milhares de pessoas. E Jesus então desce deste local do Sermão do Monte, onde proferiu a mensagem, o sermão, e entra em Jerusalém, porque ali havia em Jerusalém carentes, necessitados, que não tiveram a oportunidade de ir ao sopé do monte. Não sabemos por que razões, mas em não tendo a oportunidade, tinham consigo a ansiedade, a vontade de terem os seus problemas resolvidos, de terem a sua situação resolvida. Então, o Senhor Jesus passou exatamente pelas cercanias, pelas proximidades destas pessoas. E em dado momento, na sua passagem, algo aconteceu. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, que era Jerusalém, veio à sua presença um homem coberto de lepra, a ver a Jesus, prostrando-se aos seus pés, rosto em terra. Então suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus olhou para ele e então, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: eu quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Jesus estava demonstrando o poder que trouxe no ato da sua encarnação, o poder vindo do Pai, poder que ele mesmo declarou lá após ressurto, registra o Evangelho de Mateus, quando ele disse: toda autoridade me foi dada, todo o poder me foi dado, tanto no céu como na terra. E comprovou este seu poder como rei, como soberano, caminhando pela cidade, quando desgraçadamente surgiu este infeliz, este elemento acobertado de lepra, como diz o evangelista, coberto de lepra, e caiu, quedou-se aos pés do Senhor Jesus, clamando, suplicando desesperadamente pela libertação da sua enfermidade, a sua cura. E Jesus, que não tinha qualquer escrúpulo com a pessoa humana, então acolheu, tocou nele, e ao tocar, então disse: eu quero que você fique limpo. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. Na Bíblia, aprendemos uma coisa interessante, é que a lepra é a figura antiga, usada na sociedade antiga, na cultura antiga, como uma doença extremamente maldita, perigosa, isoladora do convívio social e do convívio familiar naquele que por ela fosse possuído, atacado. A resposta ao que clama pela misericórdia de Deus, fosse aquele cidadão coberto de lepra, fossem outros que estivessem no decorrer dos tempos, como nos nossos dias hoje. A resposta de Deus àquele que clama, aquele que pede, não é para um atendimento no futuro, e muito menos para depender esse atendimento de quaisquer condições estabelecidas por recursos ou por orientações, ou o que quer que seja, senão
para ser atendido imediatamente pela única maneira por ele determinada, que é a fé. Jesus lhe respondeu: eu quero que você fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo, liberto da sua enfermidade, da sua lepra. Respeitava Jesus, todavia, a lei de Deus. Respeitava a lei de Deus. Como filho e o pai estabeleceram a sua lei, ele repassou aos seus discípulos a obediência a esta mesma lei. E os seus discípulos, então, passaram a ensinar a também os seus condiscípulos essa verdade transmitida e dada a eles pelo Senhor Jesus. Sobretudo quando o apóstolo Paulo, que foi grande discípulo e apóstolo do Senhor, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Jesus também, como cidadão judeu, respeitava as leis humanas, leis estabelecidas para o bom andamento da sociedade, recomendando a todos a obediência às leis. Ao próprio beneficiado, o ex-leproso, porque a essa altura já estava curado, o Senhor Jesus lhe recomendou: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, segundo o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Lições preciosas nós aprendemos e tiramos dessa experiência e dessa palavra do Senhor Jesus e o comportamento do ex-leproso. Por exemplo, aprendemos que o Jesus que atendeu, que beneficiou o ex-leproso em Jerusalém, continua sendo o mesmo Jesus que caminha a cada instante, lado a lado com cada um de nós, lado a lado comigo, com você, com cada um de nós, e manifestando no seu andar ao nosso lado o seu poder diante de nós. Aprendemos também que os seus ouvidos do Senhor Jesus e o seu coração permanecem atentos e prontos para ouvir e responder a todo aquele que clamar pela sua bênção. Aprendemos ainda que no seu atendimento não existem acepção de pessoas. Jesus não discrimina, todos são iguais perante ele. Aprendemos também que depende exclusivamente do desejo que aquele que tem a carência, tem a necessidade, que é o pedinte, depende do desejo deste pedinte manifestar ao buscá-lo esta vontade de receber. Depende também, como o único capital capaz de receber a bênção de Deus, a fé com que o pedinte se apresentar diante dele. Se tiver fé, então ele vai ao Senhor e recebe, em decorrência desta fé no poder de Deus revelado em Cristo Jesus, o seu Filho, ele recebe a bênção solicitada, ele recebe a cura da sua enfermidade. E é esta bênção que nós também recebemos, que nos coloca a todos nós diante do Pai, curados da lepra que nos alcançou, da lepra moral, da lepra espiritual que nos alcançou um dia e que acometeu a todos nós, tornando-nos indignos da presença de Deus, riscando-nos da presença do Senhor. Como diz a palavra de Deus, todos pecaram, quer dizer, todos moralmente, espiritualmente ficaram leprosos, e porque leprosos morais e espirituais, pecadores, foram alijados, riscados da presença de Deus. Pois bem, este Jesus a quem clamamos, eu e tantos outros clamaram, ele nos libertou desta lepra moral, desta lepra espiritual, o pecado que nos amarrava e que nos distanciava, que nos conservava bastante afastados dele. Não foi isto por méritos pessoais, porque estes méritos nós não os temos. Ninguém tem méritos diante de Deus para mover o coração de Deus e fazer com que ele perdoe pecados, limpe aqueles que o buscarem, vitimados por esta doença espiritual, essa doença moral terrível. Não, ninguém tem esses méritos. Esses méritos estão centrados na pessoa do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque foi ele que veio dos céus à terra, a mando do Pai, por envio do Pai, veio para resgatar, veio para transformar, veio para purificar,
veio para salvar a todo aquele que nele crê.